Salve Deus! Pequenas Histórias. História 1. A história de Manuel Truncado. Há uns 10 anos atrás, vivia em uma cidade de Goiás, bem próxima da capital do estado, um cidadão chamado Manuel Truncado. Ele era casado com uma mulher pacata e jovem chamada Maria. O casal tinha 3 filhos, José, o caçula, Marília e Josefa, 2 mocinhas. Manuel Truncado estava com mais de 40 anos e havia lutado muito para sobreviver com sua família. Seu pai fora um fazendeiro no interior de Goiás e Manuel crescera na dura vida de peão. Apesar das terras serem boas, o pai de Manuel Truncado nunca soubera tirar melhor proveito delas, e com isso a vida para ele sempre fora de luta e sofrimentos. Um dia, o pai de Manuel acabou por perder a fazenda e eles tiveram de se mudar para aquela cidade. Os velhos logo morreram e Manuel teve que se ajustar a uma vida para a qual não fora preparado. Trabalhou aqui e ali, mas não conseguiu se firmar em algum lugar. Um dia ele conheceu Maria, uma jovem bonita e simples que trabalhava para ajudar os pais. Os dois se amaram e logo se casaram, sem muitos planos para o futuro. As pessoas, acostumadas com a pobreza, não olham muito à frente e resolvem seus problemas com certa facilidade. Assim fizeram Manuel e Maria, e o casal logo ganhou uma filhinha. No primeiro ano de casado, Manuel procurou se firmar no trabalho árduo de carroceiro. O casal morava numa casinha construída no fundo do terreno, deixando a frente toda livre. Manuel mantinha uma cocheira, onde guardava a carroça e seus 2 animais. Na tarde quente e de vento parado, o cheiro de estrume invadia a pequena residência, mas eles já estavam tão acostumados que nem o sentiam. Manuel Truncado gostava de acariciar o corpinho tenro de Josefa, deitada numa bacia forrada de panos. Depois vieram Marília e por último José. A vida ficou tão apertada como a casinha em que moravam. Manuel começou a frequentar com mais assiduidade o botequim na beira da estrada e a descuidar de seus negócios. Logo começou a se manifestar nele um gênio arrogante e agressivo, que atemorizava os vizinhos e deixava as crianças com os olhos arregalados de medo. Manuel começou a se ausentar de casa e chegava a passar noites fora. Nos dias que se seguiam essas ausências, ele costumava chegar na carroça com os cavalos meio estropiados, e os largava no pátio, resmungava qualquer coisa e se deitava em pleno dia de roupa e tudo. Maria desetralava os cavalos com auxílio de José e das meninas, e a casa ficava quieta, ouvindo-se apenas os roncos surdos de Manuel. Quem mais sofria com isso era o pequeno José. Ele já estava no primeiro ano do grupo escolar e sua inteligência viva procurava explicações das coisas que a escola não lhe ensinava. No princípio, Manuel procurava ajudá-lo em suas lições, e Zezinho adorava fazer perguntas. Mas, depois que Manuel começou a beber e se ausentar, ele ficava horas e horas manuseando seus cadernos, na espera que Manuel o ajudasse. E assim, a situação foi piorando a ponto de se tornar insustentável. Começou a falta, a comida e as discussões violentas se processavam, sem mais nem menos. Maria, que habitualmente mal tinha tempo de chegar até a cerca da casa para falar com a vizinha, começou a sair em busca de auxílio. As crianças ficavam em casa e deixavam a escola. Maria, acostumada a viver sempre na vida dura de casa, começou a se embaraçar na vida fora de casa. Fez as primeiras dívidas e das dívidas passou aos favores ilícitos. Em pouco tempo se separou de Manuel Truncado e se prostituiu por completo. Um dia, Manuel Truncado descobriu que estava só com seus cavalos estropiados. Maria o abandonara sem deixar endereço, levando consigo as crianças. No princípio, Manuel pouco se importou e, juntando o pouco que restava de sua vida material, se lançou nas aventuras baixas das periferias da cidade, até que, em uma ocasião saudoso da família, decidiu sair à sua procura. Sua busca foi infrutífera, até que ele encontrou a morte num desses tristes episódios que acontecem na calada da noite. Nos seus últimos tempos na Terra, ele começará a atribuir toda a sua desdita à esposa que o abandonara. Seus 7 dias na Pedra Branca foram de intensa agonia. Ele não conseguiu dominar seus desejos de vingança fomentados pela sua mente desvairada. Ao se ver livre, encaminhou-se como relâmpago em direção à família. Os mentores espirituais ficaram temerosos do que podia acontecer à já tão sofrida família e o desviaram de rumo.
Cheio de rancor e agressividade, Manuel Truncado acabou por ser atraído pelos bandidos do espaço e foi vendido a uma falange de um terreiro. Essa falange pertencia ao reino de Exu Tranca-Rua, e Manuel Truncado passou a sofrer nas garras dos Exus tarimbados do terreiro. Ele agora era um prisioneiro da Lei Negra. A Lei Negra é uma espécie de máfia do mundo invisível, e como sua similar na terra física, ele escraviza seus membros, quase sem possibilidade de libertação. Suas falanges são alimentadas e crescem à custa dos espíritos nômades e sem protetores, e isso acontece por opção própria do espírito com seu livre-arbítrio. Sempre que um espírito termina seu estágio na Pedra Branca, onde ele tem a oportunidade de conhecer a verdade sobre si mesmo, seus mentores dão-lhe toda a assistência e lhe mostram o caminho. Mas a decisão é sua, e a chance permanece até o último instante. Se ele toma a decisão errada, acaba por se tornar vítima da Lei Negra. Existem uns espíritos no submundo invisível que se chamam Exus Caçadores. Eles ficam à espreita e aguardam as decisões dos espíritos recém-desencarnados. Assim que os mentores desistem, eles entram em ação. Aproximam-se dos espíritos, seduzem e os levam às suas cavernas. Lá eles são submetidos a todas as sevícias e são treinados nos costumes até se tornarem Exus. Manuel Truncado conheceu então o que era realmente sofrer. Os anos na Terra foram se passando e ele foi adquirindo tarimba. Seu gênio agressivo o ajudou de tal maneira que ele logo começou a se destacar em meio às tenebrosas tarefas. Em pouco tempo, ele adquiriu o direito de se chamar Exu Tranca-Rua, nome do titular da falange, e passou a ser temido pelos mais ferozes espíritos. Aos poucos, ele foi formando um grupo de adeptos e estabeleceu o seu reino. Com sua esperteza, ele fez um convênio com o Exu Tenório. Esse espírito é um especialista em hipnose magnética, e isso lhe dá uma força terrível no submundo etérico. A hipnose se presta muito nas macumbas, e o novo Exu Tranca-Rua, ex-Manuel Truncado, se aproveitou disso. Estávamos então em 1959. Em um fato inteiramente oposto aconteceu nas imediações da caverna de Tranca-Rua. Nessa data, mudaram para o local chamado Serra do Ouro, o grupo de Tia Neiva, e formara-se assim a primeira comunidade da corrente indiana do espaço, o ESB, e o tempo continuava a correr na ampulheta da vida. Certo dia, Truncado, agora chamado Tranca-Rua, estava sentado no seu trono quando ouviu alguém praguejando com violência. Sabia por experiência que se tratava de algum novato, recém-trazido pelos Exus Caçadores. Muniu-se de um chicote magnético e se caminhou para o local do barulho. Lembrava-se de como fora tratado quando chegara, e seu maior prazer era aplicar pessoalmente a correção dos novatos. Ele tinha um jeito especial de chicoteá-los até convencê-los. O espírito estava seguro pelos caçadores, e Truncado desfechou a primeira chibatada. A vítima urrou de dor e ódio, e seus olhos lançavam chispas de ira impotente. Truncado ia dar a segunda chibatada, mas quando seu braço estancou no ar, como se tivesse batido num rochedo invisível. O espírito que estava chicoteando era do seu filho, José. A cena terrível ficou paralisada num momento de agonia. Os dois espíritos, pai e filho, se fitavam com horror e espanto. Subitamente, Truncado achou a voz e gritou em desespero: Zezinho, meu filho, você aqui? Não quero aqui, levem-no daqui. Passado o primeiro momento de surpresa, os caçadores largaram Zezinho e começaram a zombar da fraqueza de Truncado, espizinhando-o pela atitude tão diferente dos seus hábitos. Zezinho, porém, aproveitou o descuido de todos e, num gesto brutal e enérgico, arrebatou o chicote da mão de Truncado e passou a chicoteá-lo com ódio arrebatador. Truncado não se defendia, e Zezinho o chicoteou até ele cair sem forças. Enquanto ele batia com um terrível chicote magnético, vociferava com ódio: Tome, seu miserável, pelo mal que nos causou. Minha mãe se prostituiu por sua causa, seu canalha. Ela foi obrigada a isso para dar de comer a mim e às minhas irmãs, suas filhas. Elas agora vão para o mesmo caminho que minha mãe, a prostituição. Tudo por sua culpa, seu miserável. Mas eu disse que um dia eu o encontraria, e agora eu o encontrei. O tempo continuou a correr na ampulheta da vida.
Zezinho agora era um terrível tranca-rua, mais feroz que seu pai. Truncado, desmoralizado no próprio reino, mas não querendo se afastar de Zezinho, tornou-se um nômade do submundo dos Exus. Cheio de ira e confuso com a cilada que a vida lhe preparara, redobrou as atividades maléficas sem cautela nem medidas. Suas estripulias puseram em sobressalto toda a região entre Anápolis e Alexandria durante longo tempo. Nessa época, aconteceram desastres terríveis. Carros perdiam a direção sem causa aparente, e as estradas começou a ter cruzes fincadas de pessoas que desencarnavam nesses desastres. Crimes aconteciam nos sítios vizinhos das rodovias, e o consumo de cachaça aumentou nos botequins de beira de estrada. A atmosfera da região começou a modificar-se visivelmente. Os macumbeiros aumentaram de número e as doenças tétricas varavam as noites nas várzeas e encruzilhadas. Na comunidade da UESB, tia Neiva recebia as ligações dos mundos encantados dos Himalaias, e os médios se desdobravam no serviço de Cristo Jesus. Um dia, Neiva recebeu a notícia de que estava para chegar um circo que se instalaria nas imediações da UESB. Mas não se tratava de um circo comum, desses que a gente está habituado a ver. Tratava-se de um circo etérico. De fato, um mundo invisível da região estava alvoroçado. O circo chegou com estardalhaço, com seus palhaços, seus acrobatas e seus carros coloridos. Os palhaços principal chamava-se Remendão. Os espíritos desencarnados afluíram para o circo em massa. Depois disso, desapareciam da região. Tranca-rua Manuel Truncado também não resistiu e foi ver o circo. Quando deu por si, estava capturado pela falange dos centuriões. Ele urrou e ameaçou, mas nada lhe adiantou. Levado para a UESB, foi sendo doutrinado e acabou por conversar longamente com tia Neiva. Ela, na sua proverbial paciência, foi mostrando o seu quadro espiritual e ali ele ficou. A fagulha de ódio de seus olhos foi sendo substituída pela luz baça do arrependimento. Às vezes o seu gênio rancoroso o dominava, e ele dava trabalho aos médiuns da UESB. Por fim, os mentores, com auxílio de tia Neiva, conseguiram encaminhá-lo para o Canal Vermelho. Lá ele foi atraído para um lugar chamado Umatã. Mudou sua roupagem de Exu e sua maior preocupação continuou sendo seu filho Zezinho. Na terra, na caverna do antigo tranca-rua Truncado, um outro rei impera no seu reinado de ódio, o tranca-rua ex-Zezinho. Sua ferocidade é maior do que era a de seu pai. O chicote magnético que fora usado pelo seu pai continuava a sibilar nas costas de outras vítimas, outros espíritos nômades apanhados pelos Exus caçadores. Naquele tempo, tia Neiva sentia certa frustração no Canal Vermelho. Na verdade, para um espírito que conserva a consciência, a mesma consciência nos vários planos em que penetra, a paisagem do Canal Vermelho assusta um pouco no começo. Apesar de bonito, com seus enormes jardins, suas pontes, seus belos edifícios, sua vida complexa, sua luz cambiante de tons lilás e sua simetria, seu conjunto dificulta a sintonia. É como uma cidade criada artificialmente, cheia de truques mágicos. Essa construção no plano etérico se destina à adaptação de espíritos arraigados a formas obsessivas de ideias. Ele estabelece um clima de transição entre a concepção que alimentaram na Terra e a realidade do mundo invisível, da outra etapa da estrada da vida. Tia Neiva vai com frequência ao Canal Vermelho em sua missão. Nesse dia, enquanto aguardava a presença de seus amigos espirituais, ela observava com curiosidade as atividades em torno dela. De onde se achava via o enorme letreiro de Umatã que parecia mudar constantemente. Às vezes ela lia a palavra Umbanda, outras parecia que ali estava escrito Candomblé. Ficou a pensar no assunto até que decifrou um enigma. Tratava-se de uma forma adequada para fazer certos espíritos que chegavam se sentirem em casa. Não muito distante, havia uma espécie de templo, com um letreiro onde se lia Igreja Presbiteriana, e pouco além havia outro templo, com aspectos nitidamente católicos. Nessa forma, os espíritos desencarnados encontram um ambiente similar do que tiveram na Terra, só que a realidade é bem diferente.
seja em termos candomblé, de umbanda, de catolicismo, de protestantismo ou de qualquer outra doutrina, a direção é dos espíritos missionários, que mostram lentamente a esses espíritos sua sobrevivência depois da morte terrena. Nessa madrugada, ela se encontrou com Manuel Truncado. Ele se lembrou imediatamente dela e sua primeira manifestação foi em torno de seu filho Zezinho e sua família. Neiva notou que ele ainda pensa muito em termos do Exu que foi na terra. Embora tenha modificado sua roupagem, ele vai ao templo Matã como ia aos terreiros da terra. Ela tem uma pena imensa desse espírito e o ajuda sempre que pode. Eram quase 5 horas da manhã quando ela voltou para a terra. Preocupada com a promessa feita a Manuel Truncado, ela procurou ver Zezinho, mas não conseguia vê-lo com sua roupagem de Exu. A única coisa que conseguia captar em sua visão espiritual foi a figura de um menino de 7 anos, esperando o pai para lhe ensinar a lição da escola. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neiva.